fazer uma leitura prévia de alguns pontos sobre o assunto, mas não é ler tudo de cabo a rabo, né? Para a gente desenvolver uma boa fundamentação teórica, é importante a gente se basear em referências, né, produzidas, divulgadas por grandes referenciais, por grandes autoridades no assunto. Pessoas que estão se dedicando àquele tema, que já constataram grandes questões que antes eram polêmicas. Então, no caso aqui, para a gente fazer uma boa fundamentação teórica, é muito importante que a gente utilize livros, artigos científicos, documentos jurídicos relevantes nesse contexto, que vão marcar ali o status jurídicos daquela, né, no caso, principalmente de um trabalho acadêmico jurídico. A gente também deve incluir ali os elementos jurídicos, no caso, o estado em que a lei se encontra cobrindo determinada matéria, ou seja, as leis mais atualizadas, as portarias, os decretos, tudo que está em torno da regulamentação de determinada matéria. Então, é muito importante a gente ter esse contorno jurídico, principalmente numa tese que seja, né, do direito. Mas também nas teses de outras disciplinas também enriquece bastante o trabalho você mencionar quais são as leis que regulamentam o assunto. Mostrar que você está por dentro do que é correto, do que é permitido e do que não é permitido, né, fazer dentro da lei naquele contexto. Então, a legislação, saber o que está em torno, é muito importante também nesse âmbito da fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela impõe também, tem dois pontos interessantes sobre a fundamentação teórica. Que você deve tanto utilizar conteúdo técnico, no sentido mais doutrinário, que são livros jurídicos completos e que tratam do assunto de uma forma mais consolidada, aquilo que está mais constatado, sedimentado, pacificado na doutrina, né? Isso é muito importante. Mas o que acontece? É importante também que seja incluído nas referências, né? E, portanto, na fundamentação teórica do seu trabalho, o que há de discussão, os pontos mais polêmicos, o que ainda não foi pacificado, o que os pontos questionados no momento contemporâneo. Que, no caso, esses pontos contemporâneos, o que há de mais recente, eles vão estar disponibilizados geralmente em formatos de artigo científico. Então, nos artigos científicos é que vão conter as discussões mais recentes, os pontos que ainda estão latentes e que ainda não há um posicionamento predominante, em que ainda não se pacificou. E aí, por conta disso, vocês devem tanto incluir, né, um material, né, mais solidificado, né, mais sedimentado, quanto também artigos científicos onde está contendo as discussões mais atuais, na problematização, na contextualização do seu referencial teórico, né, da sua fundamentação teórica. Outra questão que é muito relevante, que são, assim, muito questionados também, é como que a gente começa a escrever, né, como que a gente começa a fazer na prática, né, a nossa fundamentação teórica. Que é sempre bom a gente estar trabalhando com um assunto que a gente gosta, né? Então, o que acontece? Se a gente está fazendo já por um assunto, trabalhando um assunto num tema, né, que já é prazeroso, a gente já tem um conhecimento básico, a gente já tem ali uma visão geral sobre o assunto. Mas se você já, né, assim, decidiu recentemente, ainda está no projeto de pesquisa, se você ainda não tem um vasto conhecimento aprofundado, o que eu recomendo nesse caso é fazer uma leitura prévia de alguns pontos sobre o assunto, mas não é ler tudo de cabo a rabo, né? Não é ler todo o material que você for encontrando. Você tem que fazer uma triagem. Primeiro você lê os principais conceitos que estão em torno do seu assunto para direcionar o enfoque do que você vai pesquisar, né? Aí, uma vez que você já tem, assim, artigos bases e alguns, pelo menos, assim, uns 2, 3 livros que vão ali estar dando esse contorno da parte que é mais conceitual, mais tradicional, mais sedimentada do assunto, com mais uns 3 artigos, aí você vai começar a esboçar também os tópicos do seu referencial teórico. Você vai começar a pensar quais são os conceitos que é importante você mencionar e quem são as pessoas que, né, quem são os autores, as autoridades que ofereceram, né, que divulgaram
esses principais conceitos, para você citá-los, né, na parte do referencial teórico e fazer essa parte no sentido de ser um diálogo entre os conceitos que você vai abordar no trabalho, que vai estar ligado à sua pesquisa.